Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre o valor, a importância das boas amizades. Quando eu tinha 15 anos aproximadamente, eu participava de um culto evangélico na Igreja Presbiteriana de Natal, Rio Grande do Norte. Naquela ocasião, o pastor da igreja chamava-se Reverendo Eudes Coelho, que muitos anos depois eu vim encontrá-lo em São Paulo, onde ele trabalhou como diretor de marketing da Avon e também pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Naquela época, ele pregou um sermão muito bonito, muito inspirador, muito verdadeiro. Ele falava sobre 3 tipos de amizade. A primeira, a amizade negativa, aquela que destrói os bons costumes, que corrompem os nossos comportamentos e que nos levam à desgraça. Segundo tipo de amizade, a amizade positiva. Ela é um tipo de amizade que nos sublima, que nos eleva, que nos constrói, que reconstrói as nossas vidas e os nossos comportamentos. E ele dava exemplo para cada tipo de amizade. E ele encerrou o seu sermão, um belíssimo sermão, falando sobre o terceiro tipo de amizade, a amizade por excelência, que segundo ele, era a amizade que o cristão desenvolvia com o Redentor da humanidade, Jesus Cristo. E para finalizar a sua prédica, a igreja entoou um hino que dizia: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Eu nunca esqueci esse sermão. Eu nunca esqueci os seus exemplos. E eu nunca esqueci o grau de inspiração que ele provocou no grupo de fiéis que naquela noite de domingo participavam do culto. Hoje, portanto, eu quero falar com você sobre o valor das amizades. Por que manter amizades positivas e construtivas é tão importante para mim e você? Eu que empreendo os meus negócios, você que empreende a sua carreira, não importa a sua área de trabalho. Por várias razões. Primeira delas, manter a conexão social não só estimula o nosso bem-estar físico e emocional, mas também reduz o nível de estresse e pode acrescentar vários anos de vida à nossa existência. Isto é muito importante. Toda amizade pode ser poderosa se tiver respeito, carinho e verdade. Não importa se é uma amizade virtual, se é uma amizade à distância ou se é uma amizade frente a frente. Mas a amizade é importante. Manter uma amizade positiva é importante também, porque a empatia e outras capacidades básicas nos ajudam a ficar conectados aos outros e podem ser também aprendidas e aperfeiçoadas. E até mesmo aquelas que já são sociáveis podem aperfeiçoar ainda mais as suas habilidades. Um dos livros mais famosos que eu já li sobre este assunto é o livro do psicólogo norte-americano Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro que até hoje vende como água, e lá você encontra princípios de orientação, valores que nos conduzem a desenvolver boas amizades.
Todos nós sabemos que é impossível viver sem um amigo verdadeiro. Aquele amigo que está sempre presente na hora em que você necessita dele. É bem verdade que nós não podemos abusar dos nossos amigos. Só devemos procurar os nossos amigos no último instante, quando tivermos esgotado todos os nossos esforços, toda a nossa energia, etc. Mas, para manter uma boa amizade, uma amizade verdadeira, positiva, construtiva e duradoura, é importante que nós tomemos as seguintes ações. Vamos olhá-las. Primeiro, mantenha suas conexões e envolvimento sociais, seja você solteiro ou casado. Tente regularmente passar tempo com um grupo saudável. Em outras palavras, dedique parte do seu tempo para conversar, para jogar comida, para jogar conversa fora, para brincar, para dançar, para cantar, para discutir um bom livro, discutir um artigo de jornal, falar sobre política, sobre economia, porque essas atividades, elas podem nos ajudar. Elas podem acrescentar muito às nossas vidas e principalmente às nossas carreiras. Eu já discuti aqui anteriormente em outros clipes a importância do netweaving, daquele relacionamento em que nós mantemos um relacionamento ganha-ganha e não somente um eu ganho e você perde, não é? E aí naquela ocasião citei até a parábola do bom samaritano, cuja filosofia dizia: o que é meu, que era a filosofia dos clérigos da religião judaica, à época de Cristo. 2, aquele que dizia: o que é seu é meu, que era a filosofia dos ladrões. E a filosofia do bom samaritano, que dizia: o que é meu é seu. Quando eu falo sobre netweaving, eu estou falando desse tipo de amizade, amizade verdadeira, amizade respeitosa, amizade que é cheia de carinho, de amor, de afeto e de responsabilidade. Ou, como dizia o próprio Cristo, que você deveria amar os seus próprios inimigos. 2, reduza o orgulho ou entulho de relacionamentos, cortando vínculos pouco satisfatórios ou tóxicos com amigos e conhecidos. Isso é um tipo de amizade negativa. Ela não vai levar você a lugar nenhum. Quantos jovens, homens e mulheres, se perderam na vida por causa de suas amizades. Eles foram para o álcool de uma forma exacerbada, eles foram para as drogas, eles abandonaram os seus cursos, a escola, e depois eles não foram capazes de reconstruir a sua própria vida. No mundo dos negócios também, muitas vezes você confidencia algo a uma pessoa que você acha que é um de seus melhores amigos, para logo a seguir ele destruir totalmente a sua reputação ou até mesmo a sua carreira. Quantos casos eu já vi acontecer ao longo de minha história como consultor de 40 anos. Quantos relacionamentos desabaram, quantos casamentos se desmoronaram por causa de uma falsa amizade. Eu gosto muito desta frase: agradeço às amizades falsas, pois me ensinaram a dar ainda mais valor às verdadeiras. Às verdadeiras. Talvez não necessitemos chegar a este ponto para reconhecer o valor das amizades, mas é importante que você saiba que há amizades que destroem você. Ainda hoje, aos 76 anos, eu agradeço a uma frase que meu pai sempre me disse quando eu era menino: meu filho, procure se acompanhar de pessoas boas, de pessoas inteligentes e de pessoas melhores do que você. Eu acredito que este foi o conselho mais valioso
que o meu pai me deu. 3. Desenvolva e mantenha sua capacidade de empatia. Escute o que os outros têm a lhe dizer. Tente identificar-se com os sentimentos deles e deixe-o saber que procura compreendê-los. Isto é extremamente importante para a manutenção. Muitas vezes você trabalha com uma pessoa e você não conhece verdadeiramente a sua natureza. Não conhece os seus reais objetivos. E muitas vezes essas amizades desaparecem com certa rapidez. Em 4º lugar, se estiver vivendo um relacionamento íntimo, esforce para cultivá-lo ao extremo. Estabeleça momentos para ficarem juntos, sozinhos. Compartilhe sentimentos sem críticas, sem censuras, sem julgamentos de valor. E permaneça em contato com amigos e outros casais. Uma vida sexual saudável acrescenta qualidade e, sobretudo, longevidade. Eu sou um ardente defensor deste ponto. Eu acredito que muitos dos nossos relacionamentos nos dias atuais se desmoronam, se acabam, se consomem, se destroem, porque nós não cultivamos este hábito ao qual descrevi no ponto 4. Daí porque hoje os nossos relacionamentos são tão superficiais, são tão passageiros, de tal forma que muitas vezes nós ficamos sozinhos em um determinado período de nossas vidas. Em 5º lugar, se você puder, tenha um cachorro, um papagaio, um periquito, um gato, um animal de estimação, e ele contribui muito para uma expectativa maior de vida. Os animais reduzem o estresse de seus donos e podem ser muito divertidos. Eu creio que este sentimento está crescendo a cada dia. É bem verdade que muitas vezes cachorros e gatos têm um lugar de maior preeminência nos lares do que os próprios filhos. Gostaria de encerrar este meu papo rápido com todos vocês com um pensamento que diz: nunca subestime o valor da amizade verdadeira, porque ela pode não aparecer mais do que uma única vez em sua vida. Vou repetir para você gravar. Nunca subestime o valor da amizade verdadeira. Ela pode não aparecer mais do que uma vez na sua vida. É um caso muito parecido com as oportunidades. Portanto, você que me escuta, cuide de suas amizades. Torne-as verdadeiras e produtivas, construtivas. Aproveite-as de tal maneira que você possa avançar e crescer, principalmente nos nossos dias, quando sabemos que o netweaving, ou se você preferir outra palavra, o networking, são de extremo valor, principalmente no momento em que você está em transição de carreira. Quantas pessoas eu recebo aqui nos meus escritórios que dizem: Gutenberg, eu não tenho uma rede de relacionamento. E eles querem construir rapidamente. É impossível. Uma amizade verdadeira, para você construí-la, leva anos e anos. Muitas vezes, as nossas verdadeiras amizades são construídas no berço, nos primeiros anos de nossa escola primária ou do primeiro grau. Nunca se esqueça disso. Construa amizades. Eu agora quero aproveitar esse tempo para falar sobre os meus livros. Livros que publiquei recentemente. Jovens promissores hoje, profissionais de sucesso amanhã. É um livro que escrevi para a nossa juventude. Hoje sabemos que a juventude sabe menos do que os seus pais.
terão menos oportunidade do que os seus pais. Daí porque vocês precisam se preparar, vocês precisam trabalhar duro, vocês precisam crescer, avançar, se comprometer com a educação, com o saber. E o segundo livro, as vulnerabilidades de um executivo. Vulnerabilidades essas que podem fazer descarrilhar ou destruir a sua vida. Portanto, eu sugiro que você faça um investimento, adquira estes livros, dê de presente aos seus sobrinhos, aos seus filhos, e você mesmo leia as vulnerabilidades de um profissional. Se você está assistindo a este clipe pela primeira vez, e também a primeira vez que você está ouvindo o Gutenberg, saiba que eu trabalho na empresa Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e planejamento de pré-aposentadoria. Visite o nosso site www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar uma série de trabalhos que são publicados diariamente para despertá-lo, para ajudá-lo a avançar em sua carreira. Se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E se você vai para uma transição de carreira e quiser utilizar uma empresa séria e que tem dado resultados maravilhosos em processo de recolocação, eu peço que você me contate. Somente nesta semana nós completamos 4 processos de 4 executivos, 2 executivas e 2 executivos de alto nível, com sucesso absoluto, todos acima de 40 anos de idade. Portanto, nós temos um histórico de sucesso, de ética e de profissionalismo. Agradeço a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!